Estamos de volta, muito boa tarde, começando muito bem a semana com o nosso Mundial Podcast aqui na Vibe Mundial para mais uma super entrevista aqui, ó, diretão, sem intervalo comercial, com transmissão na nossas Vibe Mundial 95,7 FM, pelo nosso YouTube e hoje também pelo nosso Instagram. Olha só, corre lá que você vai poder também nos acompanhar o super bate-papo que eu tenho hoje com ela. Muito bem-vinda, Caroline Barçalobre. Muito Falei obrigada. certinho? Falou, Ai, enfim. Bem-vinda! Dá a mãozinha aqui. É uma porque honra estar muito aqui. bem-vinda, viu? Vamos bater um papo super importante com ela, que é terapeuta holística e esotérica, terapeuta de apometria e também taróloga mestra. Vamos entender tudo isso, vamos entender como todas essas técnicas, essas terapias se conversam. E o papo hoje vai ser bem interessante, porque nós vamos falar da vida, como eu sempre falo, né? A gente fala da vida, mas hoje a gente vai inclusive falar de vidas passadas, não é? De reencarnação. Quais são as terapias, quais são as técnicas que tratam destes temas? E vamos trazer tudo isso para a consciência, não é? Elucidar mesmo, né, Carol? É para isso que eu vim, para a gente Não é? esclarecer. Vamos esclarecer tudo isso, que tem muita coisa envolvida, né? Acho que tem muito estigma quando a gente fala em vidas passadas, muito romantismo até, né? Com certeza. Eu acho que o romantismo é um dos grandes perigos quando a gente fala de vidas passadas, né? Porque todo mundo quer ter sido alguém famoso, ou alguém muito importante, ou alguém de renome na sociedade, né? E existe muito essa romantização das próprias relações amorosas, das pessoas que a gente reencontra, né? Em vidas passadas. Então, existe toda essa romantização e tem aquelas pessoas que abominam e não acreditam e não querem nem ouvir falar, né? Não, isso é real, né? Ou seja, tem de tudo. Tem Sim. todos os lados e a gente vai buscar aonde a gente acredita. E a Carol tá aqui hoje pra gente esclarecer muitos temas relacionados a isso, né? Vamos tirar um pouquinho dessa romantização. Não é nem o romantismo, né? É um outro termo. E trazer à tona temas como apometria, regressão, registros acásticos. Acho que são temas que vão se aprofundando cada vez mais. E a gente tem que olhar para isso com muita sabedoria e sem preconceitos. Porque, afinal de contas, estamos aqui Perfeitamente. para alguma coisa, né? Perfeitamente. Na vida não pode ser assim, ó, em vão. Exatamente. E você pode nos acompanhar. O que eu estou acompanhando aqui comigo, tela aberta, é o YouTube. Acesse o YouTube da Vibe Mundial, tá facinho. Tá com dúvida? Não tem o link ainda? Nós postamos o link no Instagram, lá no Story, mas também, se você acessar vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Pode mandar pergunta, a Carol tá aqui, a gente vai fazendo esse bate-papo. Primeiro eu quero conhecer esta garota e a gente vai esclarecer, vai poder tirar a tua dúvida também. Não vamos tirar tarô, tá bom? A gente vai falar sobre temas bem profundos hoje. Sim. Né, Carol? E eu já quero começar te conhecendo. Quem é a Caroline Barçalobre? Como ela se tornou terapeuta? Você veio de que área? Vamos lá. Bom, profissionalmente eu era turismóloga, fiz Olha. faculdade de turismo, É. mas na verdade eu sempre tive uma inclinação para assuntos espirituais e eu estudo espiritualidade há mais de 20 anos, porque eu já vim de uma família que era espiritualizada, né? Na verdade, minha família é espírita kardecista, então esse sempre foi um assunto muito comum dentro de casa. Eu sempre ouvi e acompanhei os meus pais nessa trajetória, né? Então eu já tinha esse lado muito forte, mas nunca imaginei que ele seria o meu propósito profissional também, né? Eu trabalhava só o lado espiritual. Eu lembro que quando eu era muito pequenininha, já tinha escutado de algumas entidades que eu teria uma faculdade e depois eu teria uma outra formação na qual eu iria auxiliar pessoas, mas eu nunca imaginei que estaria dentro desse propósito holístico, né? Mas o grande boom e o grande despertar, acho que como para muitas pessoas foi na pandemia, né? Onde a gente passou todo esse processo de despertar e ninguém viajava, ninguém saía, ninguém voltava. E eu acabei entrando numa depressão, assim, profunda.
Mesmo? E aí eu fui procurar terapias holísticas para poder me ajudar na depressão que eu tava. E sabe quando parece que vira assim, ó, uma coisa, dá um estalar assim, você fala, é isso me curou e a partir daqui eu quero auxiliar outras pessoas a se curarem. E eu larguei tudo. Abandonei tudo. Foi nesse momento, então. Foi nesse momento. Foi por uma experiência pessoal. Foi. Que legal, hein? Aí você foi estudar? Você foi buscar mesmo? Aí eu fui estudar, me informações? profissionalizar, porque o conhecimento eu já tinha, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do tarô, eu já lia tarô desde muito nova. Porém, não era profissionalmente falando, era uma coisa que eu brincava ali, né? Li os significados da carta, mas fui me profissionalizar. Sim. O assunto sobre reencarnação e vidas passadas já era um conhecimento que eu tinha desde muito pequena, mas eu fui Por causa do Kardec. me especializar, me profissionalizar, né, nas técnicas, o que a gente poderia acessar ou quais terapias que a gente poderia utilizar para isso. E eu fui me especializando e me aprofundando, né, na apometria, na leitura de registros acásticos, na terapia reencarnacionista. Mergulhou mesmo, Mergulhei né? de cabeça. Porque se a gente parar pra pensar, o tempo até é curto, né? Temos o quê? 5 anos? 5 anos já, 5 já anos, 5 já. anos, né? É Parece verdade, que a gente tá 5 falando de ontem, né? Não, 5 anos já. E muita coisa aconteceu de lá pra cá e vai continuar acontecendo, porque estamos vivos e queremos histórias, né? Exatamente. Aí você teve uma técnica, uma terapia que falou muito com você? Que você falou, aí pode ser o meu ponto de partida? Sim. Através das cartas, quando eu abria as cartas, às vezes eu acessava algumas coisas que eu não entendia muito bem o que era, porque eu não entendia muito bem o meu campo mediúnico. Então, eu sabia que eu tinha algumas mediunidades ali, mas não estava muito clara explicitamente. Então, conforme eu abria as cartas, algumas coisas apareciam na minha tela mental, como se fosse um filme, assim. E eu não conseguia entender porque eu estava vendo pessoas com roupagens diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. E eu fui tentar buscar uma ajuda sobre o que eu estava visualizando ali, o que eu estava acessando. Mas isso era aleatório, sem você praticar, por exemplo, Nada. uma regressão? Nada. Eu tava tirando o tarô pra você trazia um problema e além das cartas, aquilo começava a vir na minha cabeça. Tá. Então eu achava que era fruto da minha imaginação. Que eu tava conseguindo ali fazer eu tô conseguindo imaginar. Eu não imaginei que eu estava acessando algum campo. E aí eu fui pedir auxílio, fui pedir ajuda, né, para pessoas mais experientes e acabei encontrando uma pessoa que falou: por que você não busca a apometria? Porque eu acho que você está acessando algum campo. E aí eu falei: bom, vamos tentar. E aí eu lembro, como se fosse hoje, que eu sentei no banquinho da apometria para aprender ali e as pessoas falavam muito: nossa, quando você acessa o campo, quando você acessa a frequência. E eu falei: gente, eu não consigo ver nada, eu não tenho clarividência, eu não tenho esse campo mediúnico. E as pessoas davam risada, né? Falavam: não, espera que você vai ter. Eu falava: não tenho, quando eu fecho o olho eu não vejo nada. Depois que eu fiz a apometria, eu fui entender que, na verdade, o que aparecia na minha tela mental era uma mediunidade psíquica e que eu acessava vidas passadas das pessoas, muitas vezes sem nem saber o que eu estava fazendo. Era assim, instintivo, né? Instintivo. Uma coisa natural que vinha de você. Sim. Aí você teve uma compreensão de tudo isso e foi se aprofundar? Uma compreensão e até aprender a controlar, porque em alguns momentos, né, você não pode ficar acessando e saindo, porque isso acontecia, né, não só no tarô, mas quando eu fui me relembrar, isso acontecia o tempo todo. Às vezes eu tava conversando com você e começava a ver você de uma outra forma. O que eu achava? Que eu tinha essa capacidade. Eu brincava muito com isso, falava: acho que fulano foi tal coisa, né, na vida passada. Isso era uma brincadeira que eu sempre fazia. Nunca imaginei que isso talvez seria um campo mediúnico. Então eu fui aprender a controlar, a acessar com mais cautela, a utilizar isso de uma forma positiva e não ficar adentrando qualquer campo sem nem ter autorização, né, das pessoas. Então, eu fui aprendendo a controlar e a lidar com esse meu campo mediúnico. E hoje é teu trabalho. Hoje é meu trabalho. Isso é maravilhoso, né? Mas vamos entender, então, exatamente a apometria que você falou, né? Foi o primeiro? Foi o primeira contato, técnica. a primeira técnica. O primeiro entendimento que você teve desses campos
em outras dimensões. Exatamente. Não é? Então, vamos falar um pouquinho da apometria, né? Vamos explicar até para as pessoas que não conhecem essa técnica, o que é a apometria e como ela, e quais os benefícios dela na vida da gente. Por que Bom. passar por uma sessão de apometria? Vamos lá. A apometria, inicialmente, ela era chamada de hipnometria. Ela era feita através de hipnose. Então, você hipnotizava uma pessoa para acessar alguns bloqueios, alguns traumas que ela tinha, né? Como se fosse realmente uma regressão ali. Então, a pessoa passava por esse processo hipnótico. O Dr. Lacerda, que era kardecista, ele anexou os conhecimentos de espiritualidade que ele tinha para dentro da apometria e transformou em apometria. Então, quando a gente faz uma apometria, a gente desdobra a sua consciência. Nós damos comandos para que a sua consciência seja desdobrada. Então, todos os comandos, eles não são dados para a Samira aqui, né? Ou através de uma hipnose. Eles são dados para a sua consciência superior. Então, nós temos 7 corpos astrais, né? E a gente vai dando esses comandos nos seus corpos astrais, na sua consciência espiritual, para que esse comando, às vezes, ele não seja anulado por você. Porque, às vezes, você não quer trabalhar um trauma, você não está preparada, mas a gente vai conversar com a sua consciência suprema. A gente vai dar os comandos ali, sempre trazendo a consciência. Sempre é o que a gente chama de tela mental na apometria, né? Então, a gente desce a tela mental, trazendo a consciência para você. Ó, esse ciclo que você tá vivendo aqui, ele pode te trazer problemas posteriores ou problemas que você já vivenciou em experiências passadas, né? Então, através das técnicas de apometria, das leis de apometria aplicadas, porque existem leis que nós temos que seguir ali, né? Dentro de qualquer técnica, a gente tem leis apométricas ali. Então, através dessas leis, a gente vai acessando esses campos. Então, eu posso acessar um fragmento da Samira de vida atual, de um bloqueio, de um trauma. Eu posso acessar um fragmento intrauterino, isso acontece muito. Ou, às vezes, eu posso acessar um fragmento de vidas passadas, né? O que são esses fragmentos que a gente fala? São fragmentos da sua consciência. Então, dentro da apometria, a gente acredita que cada trauma, cada bloqueio, cada situação marcante que você passou, a sua consciência se fragmentou naquele momento. Então, ela pegou um pedaço. ela pegou um pedaço. É um pedaço da consciência que criou E ela tá aí, um espaço dentro de você. E dentro da apometria, ela fica que nem um fantasma ali. Que nem como se fosse um obsessor mesmo. Só que não é um obsessor externo. É um fragmento seu. É um fragmento que passou um trauma. Um fragmento que passou uma dor. Um fragmento que foi abandonado, por exemplo, na infância, né? Então, esses fragmentos, no fundo, você tá ali com a sua alma toda fragmentada, com a sua consciência toda fragmentada. Então, através da apometria, a gente vai resgatando esses fragmentos, trazendo a consciência e dando alguns comandos para ele, para que ele entenda, talvez, por que ele passou por essa situação, ou para ele parar de repetir essa situação, sempre trazendo a consciência, trazendo a cura, a transmutação de sentimentos negativos, né? Para que essa pessoa possa retornar, digamos assim, esses fragmentos possam retornar à pessoa para que ela se sinta inteira de novo, né? Porque ela tá solta, né? Exatamente. É um fragmento que tá ali, faz parte, mas tá solto. Exatamente. Não tem um lugar. E ele precisa achar um lugar. E ele, às vezes, a gente encontra ele perdido no espaço-tempo. Tá perdido. Ele tá aí. É um pedaço da sua consciência que não tá no agora. Tá. Vamos falar do mindfulness? Vamos falar da importância do presente, do momento, do aqui ou do agora? Se eu ainda tô ressonando um trauma que eu tenho há 10 anos atrás, a minha consciência não tá aqui. Ela tá há 10 anos atrás. Se eu estou ressonando um trauma que eu conscientemente não lembro, mas que inconscientemente tá lá no meu inconsciente, né? Eu tô ainda ressoando essa dor de 300, 500 anos atrás. Sim. Eu não tô vivendo aqui agora. Eu ainda tô vivendo essa dor. Eu ainda tô vivendo esse trauma. E daí vem os medos, vem realmente os traumas e os bloqueios que temos na vida. Exatamente. O que a pessoa que está passando por uma sessão de apometria sente ou passa naquele momento? Tem um preparo para participar de uma sessão? Ou é sessão que eu falo, né? É um preparo que eu tenho que ter e naquele momento exato, eu fecho meus olhos e eu tento sentir ou simplesmente deixo acontecer?
quando você tá desdobrada, você pode sentir um pouco de sonolência, você pode sentir um pouco de cansaço, um pouco de confusão mental. Então, eu peço sempre que a pessoa se mantenha tranquila, que ela esteja num espaço tranquilo. Tem gente que gosta de fazer deitado, tem gente que gosta de fazer, né? Eu posso atender essa pessoa à distância ou de forma presencial. O que as pessoas relatam que sentem pra mim, às vezes elas veem alguns comandos sendo dados, às vezes elas visualizam luzes, tem sensações corpóreas, né? Às vezes ela pode sentir alguma... eu senti que tava mexendo aqui na região do meu cardíaco, eu senti... Então, as pessoas têm sensações. Tem gente que, quem tem o campo de visão aberto, às vezes consegue visualizar o comando ou a situação que eu tô mostrando. E o estalo? É um comando que é o momento exato do trabalho final? Assim, o comando é o pulso magnético. Ele é um pulsar, né? Ele é o pulsar. Então, eu vou pulsando aqui, né? E por hipnose, a gente também pulsa. O pulsar dela é forte, né, gente? É muita experiência. Quando a gente faz o pulso aqui, né? Então, pra hipnose, a gente também usa o pulso. Mas, na verdade, na apometria, nós estamos, além de dando comando pra tua mente aqui, ó, isso aqui é comando. Você fala pra, vem, vai, pro cachorro, vamos, pra criança, né? Você tá dando um comando pra ela. Aqui, ó, nesse pulso magnético que eu tô dando, os pretos velhos usam muito isso aqui. Né? Esse estalar de dedos. Então, eu tô também oferecendo o meu ectoplasma para que a espiritualidade possa trabalhar ali. Esse trabalho de apometria, ele não vai ser feito só pelo terapeuta. Ele também vai ser feito pela espiritualidade que guia a pessoa, que te ajuda, que te traz a consciência, né? Todos nós temos mentores espirituais que nos acompanham na nossa missão de vida. Então, muitas vezes, eles vão auxiliar naquele momento, né? A espiritualidade que me acompanha, que trabalha comigo também. Então, eu tô aqui, ó, tô dando comando pra sua mente, tô dando esse pulso magnético, doando meu ectoplasma e minha energia para que a espiritualidade possa me auxiliar nesse trabalho. Entendi. Que bonito isso, né? E quando você fala que tem a atuação do mundo espiritual, é como se o mundo espiritual também tivesse preparado aquele momento. Exatamente. E assim, eu sempre falo que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a partir do momento em que você tá dando um comando, né, você pode estar colocando algo na cabeça ali da pessoa, na mente da pessoa, e você tem que ter muita responsabilidade. Então, é sempre você utiliza muito a sua sensibilidade, a sua intuição, conversa com seus guias, com seus mentores para ver se realmente você tá indo no caminho certo ali, se você tá dando o comando certo. Eu sempre gosto de refrisar o comando, né, que esteja dentro da lei maior, da justiça divina, né, que seja a vontade de Deus os comandos que nós estamos dando aqui, e que se não for, que esses comandos sejam anulados e que, né, de alguma forma eles não sejam utilizados pela espiritualidade. Então, eu uso muito a técnica da apometria no sentido espiritual mesmo, sabe? De contar com esse auxílio de uma equipe espiritual que me acompanha e que me dá esse suporte energético e espiritual, porque é um trabalho muito profundo. Então, dependendo do que você acessa... Pode ser denso. É denso. Exatamente. Né? Porque se tem um problema aqui, acaba tendo uma densidade mais profunda. E há um feedback para essa pessoa que está passando pela sessão? Sim, há um feedback, é o que a gente chama de, né, enviar a frequência ou falar o que apareceu na frequência. Então, eu abro a frequência da Samira, né, vejo tudo que está ali e depois a pessoa, ela tem ali a resposta de tudo que saiu na frequência dela, né, tudo que apareceu ali, seja se for uma situação de vida atual, uma situação de vidas passadas, né. Existem pessoas que fazem a técnica de apometria com mesas radiônicas também, Sim. E aí que para quem não tem a clarividência, você vai pendulando e o pêndulo vai te mostrando, né? Então, o pêndulo vai... Quanto que tá o chakra básico de tal pessoa? Ela pode ter um problema dessa vida, de vidas passadas, um problema sistêmico. Hoje em dia, já existem muitas mesas apométricas que você pode utilizar. Então, para quem é terapeuta e não tem o campo da visão, pode sentir ali na mesa radiônica, também é uma opção. E a pessoa recebe aquele relatório, né? Do que ela... tudo que saiu, de tudo que ela sentiu... de toda a experiência ali da frequência. E ressoa muito com a vida presente? Acho que uns 90%. É bastante, muito, né? Muito. Porque se tá nesta vida, né? Situações de vida intrauterina, situações que a gente vive todos os dias. Hoje eu posso ter vivido alguma situação que posso ter sido fragmentada. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. E quando vai para as vidas passadas, né?
é um contato com consciência, como você está dizendo. Exatamente. E esse contato com consciência também me traz informações que para mim são novas, mas que também ressoam com o que eu vivo no presente? Com certeza. E eu acho que o principal objetivo dessas terapias é trazer a consciência. Se você abre uma terapia dessa e você não está aberta, ou o terapeuta não consegue te trazer essa consciência, você está fazendo de forma errada. Se você vai fazer uma tiragem oracular, por exemplo, de vidas passadas, a pessoa joga um monte de informação ali, mas não te ajudou a melhorar em nenhum aspecto, não ajudou você a evoluir. Então, você teve um problema em vidas passadas. Tudo bem, mas e agora? Isso é na minha vida passada, mas o que eu posso melhorar a partir dessa vida? Então, é sempre trazer a consciência de como a pessoa pode mudar, transmutar e transformar aquilo. Porque o que ela viveu em vidas passadas pode estar impactando diretamente nessa vida. Um bloqueio financeiro, um problema de situação amorosa, um problema na saúde, alguma situação ruim familiar. Problemas que se repetem constantemente. Esse é um dos maiores sinais. Então, eu tenho uma situação que ela se repete na minha vida, eu já tô passando 7 vezes por essa situação. E eu não entendo por que eu não consigo passar. Ou, por exemplo, todas as pessoas que eu me relaciono, elas têm a mesma característica, elas têm o mesmo padrão. Por que esse padrão tá se repetindo na sua vida? Pode ser um problema de vida atual, pode ser uma primeira pessoa que você se relacionou que você não se curou, porque daí o que acontece? Fica repetindo isso até você aprender essa lição, né? O universo fica trazendo mais dessa situação. Mas pode ser muito mais profundo. Você pode ter experienciado isso em vidas passadas e ainda tá ressonante na tua energia. Continua revivendo isso, né? No dia a dia. Parece que tem uma obsessão mental, né? Com algumas situações. Exatamente. Aí você une a apometria a outras terapias. Como que a gente fala? Como é que é? Terapia reencarcionistas. Isso. Não é encarnatória. Encarcionistas. Você une a apometria com outras terapias e quais são elas? A apometria ela é muito ampla, tá? Você pode colocar o que você quiser dentro dela, desde que você tenha discernimento. Então, por exemplo, eu sou reikiana. Então, se eu quiser abrir o meu canal de reiki para alinhar o chakra da pessoa dentro da apometria, eu posso. A radiestesia, ela pode entrar, eu posso usar um gráfico ali naquele momento, como eu posso pendular, ou de repente eu posso plasmar esse gráfico dentro da apometria, porque a apometria ela é mental. Eu estou usando ali o poder da minha mente. Todos os comandos que eu estou dando, eles ou estão sendo pendulados ou estão sendo falados e com pulso magnético. Então, eu estou imaginando feixes de luz, eu posso colocar esses gráficos. Se eu tenho outras técnicas, eu posso aplicar. Então, por exemplo, eu sei fazer um alinhamento de chakras. Eu tenho outras técnicas, de outros reiks, outros tipos de alinhamento. Eu posso colocar tudo isso dentro da apometria. Tem pessoas que fazem, né, magia, magos ali, que, né, fazem, você pode trazer isso. Eu uso muito, por exemplo, o poder dos cristais. Então, quem já fez apometria comigo sempre vai ver que eu coloco os cristais na pessoa, eu plasmo, né, nada é físico. Apesar que se a pessoa tá ali no atendimento presencial, você pode colocar os cristais também, né? Não é mal nenhum, né? Pra auxiliar ela no processo. Então, você pode plasmar os cristais, pode plasmar ervas, você pode plasmar o que você tiver de conhecimento, você consegue inserir. O poder da mente é incrível. Não é? Aí, vamos lá. Quero falar agora dos registros akáshicos. Ele tem muito... Esses registros, eles também são registros de vidas passadas? Sim. Ou também tem dessa vida de agora? Tudo. Tudo? De vida passada, a mesma coisa. De vida atual e de vida futura. A futura também? Também. Que bonito isso. Eu posso mudar esse futuro? Pode. A partir da cura do agora? Pode. Bom, os registros akáshicos são registros universais. Ali tem um registro de todo o universo. É como se fosse uma grande malha quântica, onde estão armazenadas todas as informações. Então, vamos supor que eu vou tirar um tarô para você. Então, eu vou usar o seu nome, vou usar a sua data de nascimento, sua foto. Eu vou acessar os registros da Samira. Então, eu posso acessar algo de vidas passadas, eu posso acessar algo do presente que esteja acontecendo agora, como eu posso acessar uma probabilidade, uma tendência energética baseada nas suas ações do agora. Então, quem tira o oráculo e fala, isso realmente, de fato, vai acontecer, não tem como mudar? Não acredito nisso. Tá. Porque cada um tem seu livre-arbítrio. Então, se eu decido virar à esquerda em vez de virar à direita, tudo muda.
Então, existe ali o registro baseado na tendência das suas ações do hoje. Você pode mudar ele se você simplesmente se curar, se ressignificar, mudar sua forma de pensar, mudar sua energia. A gente não muda o passado, mas a gente muda o resultado dele. Exatamente. Bacana, né? Tá, vamos lá agora. A gente está falando aqui de reencarnação também. A gente está falando de vidas passadas, mas ao mesmo tempo, se eu tenho uma vida passada, eu reencarnei. Eu reencarnei. Não é? Tá, o que eu entendo exatamente por reencarnação? E há um florescer, né? Quando a gente fala em reencarnação, né? A gente sempre reencarna para o melhor ou para pagar um preço muito alto de situações passadas. Explica pra gente o teu entendimento de reencarnação e qual é este plano? É plano do divino? É um plano meu? É um plano dos meus mentores? Bom, vamos lá. Eu acredito muito que nós temos um planejamento reencarnatório. O que isso quer dizer? Então, eu venho para esse plano e eu acredito muito na teoria que nós temos 22 vidas. 22? Não só, mas nós temos um processo de 22 vidas. Então, eu tenho um propósito. Vamos supor que eu tenho o propósito de falar, de ensinar pessoas, né? Então, meu propósito é ligado ao meu laríngeo. Ensinar, falar, trazer conhecimento para as pessoas. Eu tenho 22 oportunidades de fazer isso. Tá. Se eu não conseguir, eu retorno para a consciência universal. E aí, eu vou ter uma outra consciência e eu vou começar todo o meu processo de aprendizado do zero. Que bonito isso! Ó, tem salvação. E isso corresponde muito aos 22 arcanos do tarô. É, que você começa no louco e termina no mundo. Então, você começa de forma inocente na sua primeira vida, vai evoluindo até o processo de integração, que é o arcano do mundo. Então, eu tenho essas 22 oportunidades de efetuar o meu plano encarnatório. Isso quer dizer que eu já tenho um destino pré-traçado? Não, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso cumprir como eu posso não cumprir nada e vou retornar. Mas existe um planejamento que eu fiz, e aí entra a pergunta que você me fez. Quando a gente fala de reencarnação, muitas pessoas falam que, porque eu vim dessa forma, porque eu fui castigado, porque Deus me castigou. Então, uma pessoa que vem com uma deficiência, né, uma pessoa que vem com um problema ali, ela pode ter vindo, porque... Não, na verdade, o planejamento é feito a partir da sua consciência suprema, da sua consciência superior. Então, quando você morre, quando você desencarna, você está na sua consciência superior ali, naquele momento da reencarnação, é você que opta aquilo que você quer viver e aquilo que você acha que você consegue cumprir. Se você se punir muito, talvez venha os espíritos que vão te auxiliar e falam, olha, não é bem por aí, talvez você não vai conseguir, né? Existe ali um conselho kármico, digamos assim, para que você... não saia totalmente, né? Então, mas você escolhe aquilo que você acha que você tem potencial de passar, aquilo que você vai conseguir, né? Quais são as experiências que você tem que passar, quais são as dores que você tem que passar. Eu acredito que no nosso próprio processo, de repente, aquilo que eu escolhi, eu consegui tão bem que não necessariamente eu precise passar por aquilo. Porque eu tô indo bem, eu tô indo no meu caminho. Então, às vezes, são amenizadas algumas situações porque eu tô conseguindo. Eu tô chegando lá. Eu tô chegando próximo ao meu propósito. Então, isso traz a noção de que todos nós temos um propósito de vida. Ninguém tá aqui à toa. E esse é um dos sinais, uma das leis, vamos dizer assim, da reencarnação. Sim, ninguém tá aqui à toa. Propósito de vida. Propósito de vida. E esse propósito de vida tá alinhado aos nossos dons? Sim, sim, é uma das principais características. Tem gente que fala assim pra mim, Carol, eu não tenho condição de fazer uma terapia, eu não tenho condição de procurar. E eu sempre falo, analisa os seus próprios aspectos. Então, nós temos aspectos muito claros, que são dons e talentos. Você vê, às vezes, crianças muito pequenas que já têm certos dons e certos talentos. Tem criança pequenininha que já toca piano sem nunca ter aprendido. Tem gente que fala línguas que nunca estudou.
Então, habilidades, dons e talentos, isso é uma das principais características. Assim como medos e bloqueios. Eu tenho medo que eu não entendo. Eu tenho medo que eu já trabalhei. Eu tenho medo que eu não consigo achar qual que é o cerne desse problema, né? A gente fala muito de tendências também. Então, aquela tendência que você tem a fazer algo. Nossa, eu tenho uma tendência muito forte a fazer algo. Ou eu gosto muito de uma determinada região. Quem nunca olhou um país ou uma cultura e se afinizou e não necessariamente tem uma descendência dessa vida? Você olha para sua família e fala, não tenho descendentes daqui, mas tem alguma coisa que me chama, tem alguma coisa que eu me afinizo, né? Então, as nossas afinidades, nossas tendências, medos, bloqueios, né? As situações da nossa vida ali falam muito sobre nós. Então, é só você observar como que você está se comportando. A gente pode observar também através de sonhos, né? Tem pessoas que sonham, eu sonhei que eu estava em tal lugar, que eu era de tal forma. Então, às vezes, através do sonho, a gente acessa o nosso inconsciente, acessa os nossos registros. Então, pode aparecer através de sonho. Você pode fazer uma meditação e pedir para os guias espirituais, para os mentores, né, trazerem para você alguma consciência, algum fragmento, algum espaço-tempo. Mas é só você se observar, o autoconhecimento, que você consegue muitas vezes entender. Tem uma relação difícil com alguém. Então, aqui eu posso ter uma relação kármica. E relações kármicas são comuns. Muito mais do que a gente imagina. E não só de relacionamento amoroso. Não, a gente fala muito disso, né? de relação, gente, né? Isso só fala no amor, mas na verdade não. Então, quando a gente estuda a reencarnação, a gente sabe que os elos mais fortes são os elos familiares. Pai, mãe, irmãos, dentro de uma família ali que você vai conviver. Então, isso não quer dizer que as pessoas que estão reencarnando com você são seus inimigos diretos. Existem espíritos que nascem para se auxiliar. Então, eu tenho o propósito de ajudar você a evoluir. Eu vou nascer como sua mãe, como seu pai, como seu irmão. Mas existem os relacionamentos kármicos, que são pessoas que vêm com dívidas e débitos de vidas passadas para se alinhar. Quem que colocou esse alinhamento? Dívidas e débitos? Foi Deus? Não, foi você na sua consciência suprema. Eu preciso me alinhar com aquela pessoa que eu prejudiquei. Vamos pensar que na nossa história, nós já tivemos tempos muito sombrios, onde matar era normal. Hoje, para nós, por mais que existam muitos assassinatos, pra gente é uma coisa muito grave. Mas em determinada época da humanidade, era olho e dente por dente. Então, imagina quantas pessoas a gente tem que perdoar e evoluir o nosso processo de consciência, não só para nós, quanto para o outro também. Não necessariamente significa que o inimigo de vida passada também você matou, mas de alguma forma pode ter prejudicado essa pessoa. Isso vem muito em questões amorosas, porque quando você ama alguém, quando você tem um relacionamento com alguém, muitas vezes a pessoa paralisa aquela vida porque ela amava alguém ou porque foi maltratada dentro de um relacionamento. Imagina que antigamente as pessoas não casavam por vontade própria. Elas casavam por casamentos arranjados. Imagina quantos maridos, quantas esposas ruins as pessoas não tiveram. E o espírito vai guardando essa mágoa. E quantos prisioneiros, né? Vai guardando essa mágoa e ele precisa diluir. Para evoluir, a gente não pode ter essas mágoas, a gente não pode ter essas situações. Então, a gente retorna para ir dissolvendo isso. Por isso que o perdão é tão importante. Em 22 vidas dá para resolver. Tomara, né? Senão a gente retorna volta para a consciência suprema. Exatamente. E vem com tudo. Aí você chegou a comentar aí sobre os deficientes. Há uma máxima que a gente acaba ouvindo muito de que uma deficiência, é um karma negativo, né? Um karma de evolução, né? Ele arrancou o braço de alguém. Ele arrancou o braço de alguém, ou então não tem uma perna, é porque perdeu essa perna numa guerra, ou então tirou a perna de alguém. Essas informações que a gente acaba ouvindo, que são jogadas ao vento, né? Isso tem algum fundamento? Existe um fundamento que nós chamamos na apometria de estigma kármico. O estigma kármico, ele pode vir através da sua mente, então um trauma, um bloqueio, ele pode vir através de um problema de saúde, ele pode vir através de pinta, mancha, cicatriz, mas não quer dizer que se você nasceu sem uma perna, você cortou a perna de alguém, ou você... Não existe essa regra que as pessoas impõem, isso não existe. E o espírito, ele pode escolher passar por uma deficiência ou passar por uma dificuldade
dificuldade simplesmente porque ele precisa daquilo para evoluir, porque ele quer experienciar aquilo para a própria evolução. Isso não quer dizer necessariamente que ele tá quitando um débito. Vou te dar um exemplo clássico, tá? Quer dizer que um espírito que nasce na Suíça, ele é mais evoluído do que o espírito de uma criança que nasceu na África? Porque ele já está em uma outra condição, já está em um outro patamar? Não necessariamente. O espírito não. Porque eu posso ter passado várias vidas tranquilas, já tá numa evolução, e eu falo, eu preciso experienciar a dor, talvez, de passar uma situação daquela para que eu possa evoluir. Eu nunca passei. Então, o espírito opta por passar aquela situação. É claro que a gente sabe que quanto mais necessidade a pessoa tem, mais difícil é dela evoluir. Porque ela tem que se preocupar em sobrevivência, alimentar, né? Pirâmide de Maslow. Então, as necessidades básicas ali, o espírito tem que correr atrás. Mas você vai encontrar pessoas que têm muito acesso ao conhecimento e que não têm consciência nenhuma de evolução. E você vai encontrar espíritos extremamente humildes que já têm toda uma consciência evolutiva. E esse processo evolutivo, ele é o que nos move aqui. O que nos move aqui, exatamente. Lindo, né? Bonito, né? E as doenças? A gente vive boom de algumas doenças, né? Sim. Mas tem doenças raras, né? Tem doenças que são, assim, crianças que acabam ficando doentes e tal. As doenças também surgem como escolhas do plano Como reencarnatório. escolhas. É? Escolhas pessoais. Escolhas do A próprio escolha é espírito. sempre pessoal, é sempre do Sempre da espírito. sua consciência superior e suprema. Então, se você está passando uma dificuldade muito grande na sua vida, às vezes você fala, ai Deus, que cruz pesada, né? As pessoas falam, Deus nunca te dá uma cruz maior do que você pode carregar. É mais ou menos isso. Você não vai, em consciência plena, escolher algo que você não vai conseguir passar. Você pode, no meio do caminho, falar, não, eu não quero, eu abro mão, você tem o livre-arbítrio para isso. Você vai voltar. Porém, você é capaz de conseguir. Se o seu espírito escolheu isso, você tem toda a capacidade de passar por isso. Por mais difícil que seja o caminhar, você pode passar por isso. Então, as doenças, a gente acredita muito na psicossomatização das doenças dentro de toda a terapia holística, né? Mas principalmente da apometria. Então, as doenças, elas podem ter ressonâncias diretas de vidas passadas. Então, por exemplo, né, eu tenho já um caso de uma pessoa que eu trato, que ela tinha um problema no coração, que ela já passou em todos os médicos e não se descobre o que ele tem no coração. O coração dele incha, fica enorme, né? E ele não consegue descobrir. Acessando as vidas passadas, eu vi que ele tinha tomado uma espadada ali que atravessava o cardíaco dele. Então, ainda pode ressoar, por isso que a gente trata e trabalha na apometria, né? Essa parte das vidas passadas dele, para que possa alinhar, mas também as doenças podem ser escolhas. Então, pode ser algo que eu trouxe, um estigma kármico, como a gente falou, ou pode ser uma decisão. O espírito decide que ele precisa passar ou que ele não usou muito bem a consciência dele. Então, ele pode escolher agora ter um problema relacionado a isso. Da mesma forma que a gente pode escolher se curar, Exatamente. né? É para isso que a gente vem. Não é? E quando você vai ali para terapia e as cartas estão sobre a mesa, a gente fica, tá, o que eu tenho que fazer? Porque a gente não tá aqui à toa. E esse conhecimento, ele chegou até essa pessoa, é para tomar uma decisão. Para mudar. Para Não você é? tomar consciência e mudar. Não adianta você só saber quem você foi na vida passada. E sim, quais são os erros que eu não posso repetir, o que eu tenho que melhorar, quais são os erros que eu tô cometendo de novo. E sai dessa vida melhor, né? Quebrar padrões, sabe? Parar de repetir esses ciclos destrutivos para evoluir. Muito bom. Você falou do tarô. O tarô, outros oráculos, quais que você lê? E a partir do momento que você abre esse momento da terapia com uma leitura oracular, ela também colabora para esse tratamento de vidas passadas? Com certeza. E futuras também, né? Deu para entender isso? Com certeza, porque primeiro que assim, quando você faz uma leitura oracular, seja para acessar você pode fazer uma pergunta de futuro e o oráculo vai te trazer um problema do passado. Isso acontece muito. A pessoa, eu vou encontrar um amor, aí o tarô vai lá e mostra um ex de não sei quantos anos atrás que a pessoa não superou ou não se alinhou ali. Então, ele também é completamente capaz de acessar os seus registros de vidas passadas e trazer a consciência do porquê. O que foi que aquele ex te causou ali? Ou o que foi que você vivenciou em vidas passadas, né? Que pode, eu tenho problema com dinheiro. Às vezes o tarô vai mostrar.
seu problema foi aqui. Não usou o dinheiro da forma correta, né? Acabou utilizando o poder e dinheiro de uma forma negativa. Então, ele é completamente capaz de acessar também e de trazer a consciência. Porque eu acho que o grande intuito dos oráculos, seja de qualquer terapia, Samira, é trazer a consciência para que você melhore, não só trazer informação. Com certeza. Não é? Com certeza, porque vai além do processo terapêutico, não é? Porque você está ali abrindo a terapia, mas é a mão dupla, são os dois juntos. E tendo que ter uma mente aberta para a compreensão do que está por vir. Perfeito. Não é? Não tem como. Quando eu faço uma hipnose, eu também estou acessando esses registros ou só com a regressão? Através de hipnose você consegue, através de regressão também você consegue. O grande problema que eu acho que algumas pessoas fazem essa regressão, né, é não saber muito bem o que vai ser feito a partir daquilo. Então, eu acessei a minha vida, eu sei que eu tô no ano de 1822, eu sei quem eu era. Todo mundo foi Cleópatra. Né? Então, eu sei quem eu era, eu sei. Tá, mas e aí? O que a gente precisa fazer a partir daí? Né? O que faz com essa informação? O que faz com essa informação? É o que a gente falou. A título de curiosidade é complicado, porque... E aí? Né? Onde eu melhoro? Onde estão os meus aspectos de evolução? Então, eu preciso entender qual é o caminho que eu vou trilhar a partir daqui. Isso os oráculos vão te responder de forma muito clara. O que eu preciso mudar lá atrás para transformar o meu futuro aqui? O que eu preciso curar em mim? O que eu preciso trazer? Porque o futuro é uma consequência do presente. Se eu não mudo agora, eu não mudo o meu futuro. O passado, infelizmente, na Terra, né, já foi. É claro que eu não acredito que a linha do tempo, ela seja linear. Porque, né, o tempo que a gente vive aqui na Terra é esse. Mas as nossas vidas, elas podem estar coexistindo no universo. Então, eu não posso ir lá e mudar algo do passado, senão eu vou criar um efeito borboleta. Mas eu posso mudar o agora, para que eu não viva isso no futuro. E essa cura de agora pode refletir naquele ocorrido do passado. Com certeza. Né? Porque você muda um significado. Para de ressonar, né? E aí, se a gente olhar da parte sistêmica, eu liberto meus antepassados, eu liberto minhas próximas gerações, né? As pessoas falam muito isso pra mim, Samir. Eu não acredito em vidas passadas. Tudo bem, você não acredita em vidas passadas, mas você acredita que você tem um DNA e que esse DNA contém informações? Você acredita que você está inserido em um país, em uma sociedade que tem uma memória energética, uma memória de consciência, e você pode ter dores e traumas que não necessariamente são seus, mas são do seu povo. São de onde você vive, são do país que você tá, né? Então, você tem o DNA, você traz todos, às vezes, os problemas ali, não só na sua parte física, mas na sua parte espiritual, na sua parte energética. Então, quando eu curo isso, eu vou liberando meus antepassados, eu vou liberando aqueles que vêm depois de mim. E com tanta coisa que acontece no mundo, né? E a gente sabe que tem coisa boa acontecendo, mas também tem muita coisa ruim. Sim. A gente sabe que tudo isso tá em conjunto um com o outro. Exatamente. Né? E aí também a gente tem a nossa parcela. O que eu estou emanando de energia agora, como eu penso, também reflete. Também reflete. O que eu ajo, né? A forma como eu ajo também reflete. Com certeza, eu não posso me eximir, né? Do que está acontecendo. E diz muito mais de mim agora e no futuro do que até no passado. Com certeza. Menina, os oráculos, eles trazem muitos arquétipos, né? Sim. Aí a gente vai até para outra área. Mas a hora que você mostra, por exemplo, pro teu cliente, as imagens, é como se despertasse, como se a tela fosse mais clara, né? Para um entendimento do que está acontecendo. Eu acredito muito que todo mundo conhece uma pessoa que é exatamente igual ao arquétipo do imperador. É aquela pessoa sentada no trono, mandando, querendo mandar em todo mundo, sendo aquela figura de autoridade ou autoritária, né? Então, geralmente, quando você bate o olho na carta, já te remete a alguém. E quem é dessa forma, quando vê a carta do imperador, já sabe que tem um pouco essa energia, né? De ser aquela pessoa que tá sentada no trono mandando. Então, muitas vezes, quando as pessoas olham as cartas, né? Aquele arquétipo, elas já entendem. Você tá vendo um caixão, você sabe que algo tem que morrer. As pessoas têm muito medo da morte. Acha que vai morrer, por isso que sai um caixão. Mas, às vezes, o que ele tá falando? Essa fase da sua vida, esse ciclo precisa ser encerrado. A morte nada mais é do que o encerramento de ciclo na nossa vida. Ela não é, de fato, o fim.
A reencarnação fala sobre isso. A morte, ela é um final da etapa da experiência nessa vida, como se a Terra fosse uma escola. Então, aqui você teve a oportunidade, se encerrou, você pode continuar ela no plano astral, se você evolui, ir para outros planos conscienciais, ir para outro tipo de missão. Enquanto eu tô na Terra, eu ainda tô tentando me alinhar com os objetivos compatíveis aqui da Terra, com a missão que eu tenho aqui. É muito bom viver, né? A gente sabe que é bom viver. Mas ter esta visão dá um conforto. Ah, eu acho Não é? também. Até para você lidar com a partida de outras pessoas que você ama. Sim. Não é verdade? Eu acho que é um conforto de alma quando você perde alguém, porque você sabe que não acabou, né? Que existe uma vida após a morte. E é um conforto filosófico. Quem eu sou, pra onde vou, pra que eu estou aqui, por que tá todo mundo vivendo essa vida, né? Então você tá ali preocupado só com, é claro, como a gente falou, necessidades básicas. Às vezes a pessoa só tem tempo de trabalhar e comer, mas é mais profundo que isso. A gente não veio aqui pra comer, existir, procriar, sabe assim? É muito mais complexo do que porque isso. você tá aqui, né? Quando você pergunta para as pessoas por que você está aqui, elas sabem realmente a resposta? A maioria não. Precisa de um oráculo para descobrir. Aí a gente Muitas vezes Exato. precisamos de um oráculo ou então de um bate-papo com um terapeuta, porque aí você tem as perguntas-chave para poder chegar, para fazer essa pessoa ter consciência do que ela é e do que ela está fazendo aqui. Exato. Essa é a questão, né? E assim, muitas vezes as pessoas falam assim, você nunca viu a pessoa na sua vida, você vai abrir a frequência e daí você começa a ver aquela conexão com os animais, aquela coisa, aquela... Sabe assim? E daí a pessoa fala, nossa, realmente, eu amo animais, eu resgato animais, eu sou veterinária. Então você vê que, no fundo, a pessoa sempre talvez soube. Às vezes ela não trabalha como veterinária, mas ela resgata animais, não é uma missão. As pessoas confundem muito a missão de vida com missão profissional. Sim. E Não é, necessariamente é. Explica para o ouvinte. Você qual a pode ter uma diferença. missão espiritual, que, por exemplo, vamos usar aqui o propósito de cura. Quando eu falo pra você, ó, você tem missão de cura, às vezes a pessoa acha que ela tem que ser médica, enfermeira, né? Não. Às vezes ela pode ser reikiana. Às vezes ela pode ser reikiana. Né? Às vezes ela pode receber uma entidade no centro que faz um trabalho de cura. Então ela pode fazer isso de forma voluntária, ela pode fazer isso de forma espiritual, energética, não necessariamente ligada ao profissional. É claro que talvez se ela for médica, ela seja bem sucedida porque tá alinhado, né, ao propósito. Mas, por exemplo, eu odeio sangue. Eu tenho um propósito de cura. Mas pra mim, medicina, Já eu tô descarta. longe. Tô longe. Mas eu consigo fazer a cura através dos processos holísticos e espirituais. É maravilhoso isso, né? Ter um entendimento mesmo. Por isso que essas perguntas, ó, então você já começa a pensar aí do outro lado, né? Por que você está fazendo aqui? Né? Por que também estou aqui? E qual caminho você quer seguir daqui para frente? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder se alinhar. E o programa, ele passa rápido, tá quase. Ele nem fez sinal para mim, mas eu já tô vendo esse relógio aqui correr. Quero falar de relacionamentos. Quando a gente fala de, não só de vidas passadas, mas de processos evolutivos, né? As pessoas confundem muito o que elas estão vivendo totalmente nos relacionamentos. Aí, você até citou já, não só o relacionamento amoroso, mas família também, ambiente de trabalho, as pessoas, amizade, as pessoas com que você se relaciona no dia a dia, que são os nossos maiores professores, né? Exatamente. Se a gente prestar bem atenção, cada um a gente aprende uma coisa. E essa relação de viemos juntos de outras vidas, de alma gêmea, arruma um amor e vira uma obsessão, e de repente não é nada daquilo. Você se depara com muito caso assim? Muito, todos os dias. Eu até resolvi abominar esse termo de alma gêmea, de chama gêmea. Não que eu não acredite que possa existir alguém que seja ali... Porque eu acredito muito na dualidade. Eu acredito que tudo no universo é dual. O problema é quando você coloca toda a expectativa numa pessoa que te falaram ou que você acredita ser a sua alma gêmea ou que uma taróloga, uma vidente falou pra você...
E essa relação, ela é de vidas passadas, mas não necessariamente essa pessoa, ela é a sua alma gêmea ou ela é o amor da sua vida. Às vezes vocês já tiveram uma relação muito complicada em vivências passadas, se machucaram, se magoaram, fizeram mal um para outra e aí retorna novamente para essa possibilidade. Só que se você tá vendo que não há uma melhora ou não há uma evolução, você vai ficar presa nesse conceito ou nessa nomenclatura? Complexo, né? Você vai deixar de experienciar outros amores, de ter outras trocas positivas para sua própria evolução, presa num conceito ali de romantização de alma gêmea? Então é complexo e muito complicado, porque as pessoas se prendem a esse termo. As pessoas amam romantizar, né? Então eu não posso, por exemplo, encontrar parceiros na minha vida que vão me fazer bem, vão me fazer evoluir e mais de uma pessoa, talvez, ao longo da minha vida, né? Eu tenho que ficar presa àquela pessoa, porque ela é minha alma gêmea. Muitas vezes, quando a pessoa vem com essa alma gêmea, muitas vezes eu olho pra trás e é a relação mais kármica que ela já viveu na vida dela. Quando começa a olhar pra valer, né? Tá só resgatando. E às vezes não consegue nem resgatar. Porque se machuca de novo. Esse é o problema. Ninguém evoluiu, ninguém melhorou. Tá se machucando de novo lá umas 12 vidas, sabe? E as pessoas afins? A gente encontra muita gente na vida da gente que tem muita afinidade, né, com a gente, que pensa muito parecido, que gosta das mesmas coisas, que tem talentos semelhantes. Isso também, se a gente começar a olhar, a gente vai vivendo junto para realmente crescer junto. Crescer junto, evoluir junto, ensinar junto. Eu sempre brinco que no livro da vida, cada um tá numa página. Então, às vezes você tá na página 100 e o seu irmão do lado tá na página 2. É o processo evolutivo dele. Então, às vezes você consegue fazer ele avançar. O que você não pode é esperar que ele esteja na mesma página que você. Porque cada um, Difícil. mesmo entre casais, cada um está num processo evolutivo e a evolução ela é individual. Você pode ter afinidades que vão te ajudar, que vão te estender a mão, que vão evoluir, que vão te abrir portas, que vão te expandir a consciência, mas o processo de evolução é individual. Então, se você tem uma relação kármica, por exemplo, perdoa, ressignifica. Ah, mas aquela pessoa não me perdoou. Deixa o processo evolutivo dela com ela. Faz o seu. E quando você tem uma relação de afinidade, essa troca acaba expandindo, né? Então, as duas pessoas se ajudam mutuamente a evoluir. E é bonito, né? Lindo. É bonito de ver. Ó, tá vendo? Já me fez o sinal de 5 minutos. 5 minutos eu dou conta aqui. E é curioso isso, né? Porque às vezes você não deixa de amar aquelas pessoas, né? Um grupo de irmãos, por exemplo, se amam, às vezes nem demonstram, mas cada um está numa página. Exatamente. E a gente precisa entender isso. Em qual página a gente está? E por isso que a gente muda também de grupos de amigos de tempos em tempos. É, porque você vai evoluindo e a sua vibração não é mais compatível com aquele ambiente. Então, eu tinha um relacionamento, a Carol que eu era antigamente. Então, eu faço meus processos de cura, eu evoluo. Talvez eu não vá caber mais naquele relacionamento. Talvez eu não vou caber mais naquele grupo de amigos. Talvez eu não vou caber mais naquele núcleo que eu frequentava, porque a minha energia não vai mais estar compatível, minha vibração não vai estar mais compatível. Então, eu preciso me alinhar a outros espíritos que estão no mesmo propósito que eu. E vão se encontrar. E vão se encontrar. Porque os afins se atraem. Se atraem. Não é assim que sim. funciona? É assim, gente. Então, frequenta lugares que, né, as pessoas ficam, mas como que eu faço? Frequenta lugares que você que esteja gosta, alinhado com o né? que você quer, né? Não é? Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho. E para tudo, né? Se quer um novo grupo de amigos, o teu grupo de hoje não te fortalece mais, às vezes que a gente fica sofrendo muito. Tentando se encaixar, né? Tudo bem, às vezes a gente sabe que existem contratos, né? Existem. Né? E os contratos te amarram, te prendem, mas a gente quer libertação. Minha amiga, eu quero já começar a finalizar aqui o nosso programa. Foi lindo, né? Eu achei assim, a gente trouxe muita informação importante. Quero deixar aqui um espaço para você falar o que você não falou, né? Deixar um recado para os nossos ouvintes, te convidarem a convidar a todos a seguir você no Instagram, acompanhar o teu trabalho. Não sei se você participa constantemente de eventos, onde as pessoas podem te encontrar.
Tá bom. Eu olho pra onde? Ali, pra essa câmera ali. aqui, ó. Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, @cabalolística. Lá tem o link onde você pode entrar em contato comigo, tem os atendimentos que você pode agendar, tem os links das palestras. Então, eu costumo palestrar no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, na Sociedade Teosófica. Então, quem quiser assistir as palestras que eu já dei por lá, lá tem o link de todas as palestras. E o recado que eu quero deixar é para as pessoas sempre buscarem o seu propósito de vida, aquilo que vem fazer. E se você não quer buscar um terapeuta, se você não tem condição, tenta buscar dentro de você. As respostas estão dentro de nós. Quais são os meus talentos? O que eu gosto de fazer? O que as pessoas me elogiam? O que eu faço de melhor pro mundo? O que eu faço? Às vezes eu não faço nada de bom pro macro, mas eu faço no micro, dentro da minha família, né? Quais são os meus dons e talentos? O que eu ajudo o mundo a ser melhor? As nossas grandes respostas estão por aí. Começa daí, né? Começa daí. Fecha o olhinho. Acho que uma das maiores questões hoje em dia é silenciar, né? É muito complexo para as pessoas o silenciar. Mas fechar o olho e ficar quietinho, né? Ouve o barulho do passarinho mesmo, né? Tá passando o ônibus, ouve o barulho do ônibus, mas fica com você. Eu acho que aí tem muitas respostas. Acessa você, né? Silencia o mundo e ouve mais você. Eu quero entender da onde que saiu o nome Cabala Holística. Vem da Cabala? Vem da Você Cabala. estuda Cabala? Estudo. É lógico, né? Ela não vai falar de Cabala à toa. Mas você está se aprofundando cada vez mais em Cabala? Existe a cabala judaica, né? Mas eu gosto da cabala hermética. Eu sou apaixonada pelo hermetismo. Inclusive, tem palestra minha sobre o hermetismo, sobre o conceito, a filosofia hermética. Ó, que legal. 7 leis universais, 7 leis herméticas. Eu gosto muito. Então, a cabala veio daí. Eu também tive um grande despertar da consciência a partir de quando eu descobri o hermetismo e as leis herméticas. E aí, extremista faz história. Ai, olha, quem nunca estudou, estude! Sigam, né? Muito bom. É só seguir o Kai Bailon, já começa a trazer algumas informações. Vai em uma lei por vez, né? E a gente acaba faz assim, tendo né? esse despertar. Samira, fala. Faz assim, não faz? É maravilhoso. Você lê o Kai Bailon e faz assim, ó. Né? Lê de novo. Aí vai lá e lê de novo. Eu falo que é minha Bíblia, minha livro de cabeceira. Ah, minha linda. Então, é só seguir aí a... Ficou fácil, né? Que o nome dela eu falei que é mais complicadinho para o sobrenome, mas tá fácil. É que a Cabala Holística, o Doni colocou aqui pra gente várias vezes, tá aí na tela do YouTube. Esse programa fica aí disponível para você poder acompanhar e tirar as informações quantas vezes você quiser. E a gente pode bater um outro super bate-papo para trazer mais informações, porque deu um acalento na alma, viu? É bom saber que a gente pode voltar para outra consciência e começar tudo de novo. E a gente não está aqui à toa. Obrigada, minha linda. Obrigada. Sucesso para você, gratidão. Viu? Muito bem-vinda aqui. Obrigada. Eu não falei em nenhum momento, mas hoje o programa está sendo apresentado do estúdio Vibecast. Eu esqueci de falar no começo, mas estou falando agora. Você está aqui acompanhando na Vibe Mundial, no nosso YouTube. Nós estamos no nosso estúdio Vibecast, que é aqui também nas dependências da Avenida Paulista, onde fica a nossa Vibe Mundial 95,7. E é lindo. FM. E é lindo, né? Lindo. É isso aí. Muito bom. Semana que vem eu volto com mais um Mundial Podcast, mas amanhã, 16h30, tem Mundial e Você, um programa diariamente aqui na Vibe Mundial, com muita entrevista bacana. É o nosso sanduíche da tarde, né? O nosso recheio. É o recheio do sanduíche, bem no meio da tarde. Obrigada, Carol. Gratidão. Sucesso pra você, viu? Muito lindo o teu trabalho. Obrigada, Samira. Gente, vou ficando por aqui. Grande beijo, uma ótima semana.